Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar um pouquinho. Bom dia, a paz do Senhor. Vou esperar um tempinho pro pessoal entrar. Bom dia para vocês, meninas. Vou sair e volto em um instante. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, é que eu tinha tirado o anel de novo e eu tô percebendo toda vez que eu venho fazer live eu tô sem ele. Então, a paz do Senhor para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lara. E hoje eu vim falar um pouquinho, sobre sonhos e projetos e cuidado com o corpo, que é o objetivo do nosso propósito, desses 21 dias. Mas antes de começar, vamos orar, Senhor Deus e Pai, neste momento eu me coloco em Tuas mãos, coloco a vida dessas pessoas que estão nessa live em Tuas mãos, Pai. Te peço que o Senhor me use de acordo com o Teu querer, com o Teu propósito. Fale ao coração de cada uma delas e eu te peço que o Senhor ministre, não o que elas querem ouvir, mas o que o Senhor tem para falar ao coração delas. Que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim. No nome de Jesus, amém. E já estava combinado de eu vir fazer uma live, seria amanhã, só que mudou para hoje e eu fiquei muito feliz, porque acaba que eu fico ansiosa, gente, para vir fazer live, eu confesso para vocês, mas eu tinha em mente sobre o que eu iria falar e eu queria um versículo baseado no que eu iria falar, que é sobre o corpo, mas eu não procurei sobre esse versículo. E o versículo que veio ao meu coração, que falou comigo, tá lá em Mateus 7:8. Eu vou abrir aqui. E fala assim: porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E aí eu tava perguntando para Deus, o que isso tem a ver com o corpo? O que isso tem a ver com sonhos? O que isso tem a ver com projetos, E aí, todo aquele que pede, recebe. E tem um versículo na Bíblia que fala que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, gente, aprenda a pedir, mas não a sua vontade, mas o que o Senhor tem para você. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, se você busca algo, se você anseia por algo, se você corre atrás desse algo, com certeza você vai encontrar. Talvez não seja da sua forma, não seja do seu jeito, mas se você está seguindo de acordo com o seu propósito, se você está indo para um lugar específico, se você tem um alvo e se você tem uma direção para isso, se você buscar e você tiver uma convicção, você vai encontrar. E ao que bate, se abre. Então, Deus tem uma passagem, que Jesus fala que se ele bater a porta, você abrir, ele entrará para cear contigo. Então, se você abre a porta para as coisas que você precisa, para as coisas que você quer, automaticamente elas vão se abrir.
como eu disse, de acordo com o seu propósito, de acordo com o querer de Deus para a sua vida. E o que isso tem a ver com o corpo? Eu literalmente vim falar hoje sobre o corpo mesmo. Eu tenho 17 anos e talvez vocês vão pensar assim, é muito fácil para ela, né, falar disso. Olha a idade dela, ela não tem uma conta para pagar, nada para preocupar, mas não é assim. Desde muito cedo que eu pratico atividades físicas e na Bíblia fala que a gente não tem que preocupar só com o nosso espírito, nem só com o nosso corpo, mas nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E nós temos que andar com os três alinhados. Por quê? Porque é um conjunto que, se não estiverem unidos, não vai dar certo. Se eu sou muito espiritual, eu estou de alguma forma errando. Se eu sou muito carnal, eu estou de alguma forma errando. E se eu não sou nenhum dos dois, eu também estou de alguma forma errando. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E muita gente fala assim, mas eu não cuido do meu corpo porque eu não tenho dinheiro. Eu não cuido do meu corpo porque não tem como eu pagar uma consulta com uma nutricionista. Eu não cuido do meu corpo porque eu não tenho tempo. Eu não cuido do meu corpo porque a minha rotina é muito corrida. Eu tenho filho, marido, eu trabalho, estudo, enfim. Enquanto a gente der desculpas para aquilo que a gente não dá conta, a gente vai continuar sem dar conta. Então, eu sempre tive uma rotina muito corrida, porque desde nova eu ajudo minha mãe. E nem sempre isso nunca foi um motivo para que eu não treinasse, para que eu não cuidasse de mim. E a partir do momento que você começa a cuidar de você mesma, você se sente melhor, você consegue tratar melhor as pessoas, você consegue se doar melhor para as pessoas e dessa forma você consegue cumprir o seu propósito de uma melhor forma. Porque a partir do momento que você cuida de você, você se sente tão amada, tão especial. Por quê? Porque aquele é um momento específico que o seu cérebro entende. Não, agora eu vou trabalhar para mim mesma, eu vou fazer para mim, eu vou cuidar de mim. E todas as vezes, gente, que eu vou treinar, eu esqueço do mundo e ali eu tô naquele momento para cuidar de mim mesmo. E tem gente que pensa, mas é errado eu cuidar do meu corpo, porque o corpo vai passar, a gente vai ficar velho, a gente não precisa se preocupar com as coisas dessa terra. Não tem nada a ver, pra que isso? Um dia eu vou morrer. Um dia você vai morrer, mas enquanto você tem vida, enquanto você tem força, enquanto você tem saúde, você precisa cuidar do seu corpo. Por quê? Porque esse é o corpo que Deus te deu. E se é o corpo que Deus te deu e ele habita em você, você é templo do Espírito. E nós precisamos cuidar do templo do Espírito. Nós precisamos ser referência no templo do Espírito. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa de referência e sou igual a todo mundo, eu já não sou de referência. Por quê? Porque eu sou igual a todo mundo. Então, a partir do momento que você decide ser diferente, criar hábitos diferentes, fazer coisas diferentes, você vai conseguir lidar muito melhor com as coisas que você tem para fazer, com as suas tarefas, com a sua rotina, e você vai se sentir muito melhor com você mesmo. Então, muita gente fala, eu não consigo tomar água. Gente, é muito difícil tomar água? Não é muito difícil tomar água. Eu, por exemplo, eu fico com essa garrafinha 24 horas por dia. Aonde eu vou, ela tá comigo. E eu tenho que tomar 6 garrafinhas dessa. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de, no mínimo, 3 litros de água por dia. Porque a água, ela é sinal de pureza. Então, quando você ingere água, ela purifica e ela limpa o seu corpo. Então, se tiver qualquer coisa
ruim, qualquer coisa que não é normal do seu corpo, a água ela limpa, ela purifica. Então você precisa tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Ah, mas aí toda hora eu vou ir ao banheiro. Vai ao banheiro toda hora, não tem nenhum problema. Mas não fique dando desculpas para você não fazer o que tem que ser feito e que só você pode fazer. Então, o ideal é a gente praticar atividade física no mínimo 3 vezes por semana. Ah, não tem como eu pagar uma academia. Caminha. Ah, não fica dando desculpa. Não fica dando desculpa. Tem, gente, muitos canais no YouTube de cuidados com o corpo, de atividade física que você faz com o peso do seu próprio corpo. Ah, mas eu não vou ver resultado. Olha, eu te garanto, você vai ver resultado sim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você ingere um alimento, e se você pular uma corda, se você fazer uma corrida, uma caminhada, esse alimento, você vai queimar as calorias dele. E tem muita gente também que come muito errado. Muito errado por quê? Porque só ingere carboidrato, come doce todos os dias. Eu sou muito suspeita para falar de doce, porque eu gosto muito. Porém, eu tô tentando me policiar em comer doce somente nos finais de semana e com limite, com um padrão. Tipo, eu não preciso comer um brigadeiro, um prato de brigadeiro todo sozinha. Eu posso dividir aquilo. E aí, tem muita gente que consome muito açúcar. A açúcar, ela mata os nossos glóbulos brancos e não faz bem para a saúde. Ah, você é nutricionista? Não, não sou nutricionista, mas eu procuro, né? Saber o máximo possível. Por quê? Porque desde nova, minha mãe me ensinou a cuidar do meu corpo. Ela sempre me incentivou a cuidar do meu corpo. Eu sempre pratiquei atividade física, sempre pratiquei esporte. Então, assim, é muito difícil para mim hoje ficar sem fazer atividade física. Eu sempre gostei. E quando eu não fazia, eu sofria muito. E aí, eu tava 10 quilos mais gorda do que eu estou, mais gorda, acima do meu peso, né? Que eu estou hoje. E assim, eu perdi esse peso, foi com muita dedicação, muita ajuda da minha mãe, principalmente. E com novos hábitos, novos costumes. Por quê? Porque eu entendi que da forma que estava, eu não poderia continuar. Porque eu já tenho uma genética e uma tendência a engordar. E aí, eu como só errado todos os dias, uma hora isso vai dar ruim. Então, não se preocupe com o que tem que fazer, com o que você vai gastar, não. Talvez 15 reais que você gaste um hambúrguer, você consegue comprar uma fruta, você consegue comprar um prente de ovos e você consegue comer saudável. Então, além da gente alimentar o nosso espírito, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do espírito. E uma coisa que eu falo muito, Deus ele precisa ser nossa prioridade. Qual é a primeira coisa que você faz quando você levanta? Quando você abre o olho? Se você acorda com o despertador do celular, a primeira coisa que você faz é desligar o despertador e automaticamente seu cérebro ele tende a pegar o celular, a olhar mensagem, a entrar no Instagram, algo do tipo. E aí, naquilo você talvez tinha em mente, não, vou acordar amanhã e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar meu tempo com Deus, ler a Bíblia, ter minha intimidade ali, o meu momento a sós com Ele. E aí, o despertador tocou, você desligou o despertador, pegou o celular, fez tudo e não tirou seu tempo com Deus. Poxa, que Deus é esse que tem coisas que são primordiais antes dele? Que pai é esse que a gente busca, a gente pede, a gente recebe e aí na hora de nós fazermos o mínimo que é dar prioridade para ele ser
primordial na nossa vida? Não, a gente escolhe pegar o celular, pegar as coisas para fazer. E aí, eu concordo com vocês que a vida ela é muito corrida. Se você pegar 20 minutos para olhar no Instagram, esses 20 minutos passa para 40 e passa para 1 hora, e ali você perdeu 1 hora do seu tempo com Deus, olhando o Instagram, olhando o celular. Porque é muito rápido, o tempo passa e a gente nem vê. E aí, eu tenho uma forma, né, aqui em casa, eu tenho um despertador, não é celular, um despertador mesmo. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu tenho uma mesinha e ali fica minha Bíblia, meu caderno de oração. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é fazer minha oração e direto na Bíblia. Nem que eu leia um versículo, eu vou primeiro na Bíblia, faço a minha leitura, faço a minha oração e aí eu vou fazer outras coisas. Claro, tem dias que, por exemplo, ontem eu acordei muito atrasado para ir para a escola. Eu sabia que eu não ia dar conta. Então, eu acordei, fiz a minha oração, não li a Bíblia e fui direto para a escola. Mas o meu momento de conversar com Deus eu tive. E depois eu tive o meu momento de ouvir a Ele, que é através da leitura da palavra. Então, tem como sim você conciliar as coisas. E vamos supor, se você tem algo para fazer muito importante, muito assim, esperado por você, você acorda mais cedo, você fica ansioso e seu corpo tende a trabalhar para você acordar mais cedo. E por que não começar a trabalhar a nossa mente para que a gente consiga acordar, nem que seja 30 minutos mais cedo, para que se a sua rotina começa às 6 da manhã, acorda às 5:30, vai direto na Bíblia, abre a palavra, lê e fala para o Espírito Santo: Jesus, Espírito Santo, fala comigo de acordo com a tua palavra no decorrer desse dia. E trabalha no meu coração. E com isso, a gente vai conseguindo adquirir novos hábitos, uma nova rotina de vida. Porque a partir do momento que você coloca Jesus como prioridade da sua vida, tudo vai mudar. Seus hábitos vão mudar, sua rotina vai ser mais calma, não vai faltar problema, tá bom, gente? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas eu te dou certeza absoluta que se Jesus for prioridade na sua vida, o resto é resto. Ele faz, ele cuida, ele trabalha a nosso favor. Então, não tem por que se preocupar. Se Jesus é o centro da sua vida, se você está no centro da vontade dele, pode ficar tranquilo que tudo vai bem, mesmo quando está tudo um caos. Então, a partir do momento que você decidir que você quer adquirir novos hábitos, que você quer adquirir uma nova rotina, você vai conseguir. Tem muita gente que não consegue, tipo assim, se organizar. Mas a minha mãe, ela me ensina muito. Eu tenho escrito na minha parede o horário de eu acordar, de eu ler a Bíblia, escovar dente, tomar banho, arrumar pra escola, o dia que eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui em casa. Por quê? Porque assim é muito mais fácil. Não é sempre que eu consigo seguir. Não é sempre que eu consigo seguir. Mas se eu tenho algo escrito e eu vou lendo aquilo, eu vou trabalhando no meu cérebro para ele conseguir cumprir com aquilo. Entende? Novos hábitos, gente, é difícil de adquirir, é difícil de fazer, mas a gente consegue. Na força de Jesus a gente consegue tudo. E aí, você faz assim. Eu trabalho, vamos supor, né? Você trabalha 8 horas da manhã. A minha mãe, ela sempre me falou assim: faz algo. Eu tô assim: mas eu não tenho tempo pra fazer isso hoje. Aí ela vira pra mim e fala assim: o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu tô assim: eu durmo, né? Então você tem tempo.
acorda mais cedo ou dorme mais tarde, mas se eu tô te pedindo algo é porque você dá conta de fazer. E muitas das vezes a nossa mãe, nosso pai, eles são instrumentos de Deus para fazer a gente, impulsionar a gente para o nosso propósito. Então a gente consegue sim, a gente dá conta sim. Deus não pede nada da gente que a gente não consiga fazer. Então, se você começa a sua rotina 8 da manhã, acorda às 5:30, se for necessário, faz sua leitura. Você não faz academia? Faz uma caminhada de 30 minutinhos. Você vai ver se não vai começar a fazer efeito. Vai começar a fazer efeito. Você vai ver que seu corpo vai mudar, seu humor vai mudar. E tudo vai caminhar de acordo com o que Deus tem para você. Enquanto você continuar dando desculpas que você não consegue e mandando mensagem pro seu cérebro que você não consegue, você não vai conseguir. Por quê? Ah, fulano, faz academia, faz atividade física. Ai, mas eu não consigo. Ah, mas eu tenho dor no joelho. Ah, enquanto você ficar murmurando, reclamando e não tentar, você não vai conseguir realmente. Tá bom, corpo, mente. Eu não tenho ânimo, mas eu vou. Eu não gosto, mas eu preciso. Eu não quero, mas eu vou querer. E aí você vai começar a fazer isso e você vai ver que vai virar prazeroso você tirar o seu tempo para você mesmo. Você fazer sua rotina, você fazer atividade física. Eu sinto muito, mas tem mulheres, gente, que não tira tempo pra fazer a unha, pra hidratar o cabelo. Ou, seja justa com você mesmo. Você não é um robô, você é um ser humano. Você precisa de tempo, você precisa de cuidado. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no salão. Ah, gente, me poupe. Quem não tem R$ 50 para ir no salão fazer uma unha? Tudo bem, pode ser que você não tenha. Mas se você juntar, falar assim, não, eu vou tirar R$ 5 toda semana. Quando chegar no final de 10 semanas, 3 meses, você vai ter R$ 50 para fazer uma unha. E aí nem que você faça unha de 3 em 3 meses. Mas eu não acredito que se você se planejar direitinho, você não consiga tirar um tempo para você se cuidar. E você também não necessariamente precisa ir num salão para você hidratar o seu cabelo, para você fazer sua unha. Você pode, eu por exemplo, eu não tô saindo de casa para fazer isso, mas eu comecei a falar assim, poxa, eu tenho um alicate, eu tenho um cortador de unha, eu tenho um palito, eu tenho um esmalte de qualquer cor, poxa, vou tirar um tempo e vou fazer minha unha. Por quê? Porque as pessoas, elas reparam muito na gente. E a partir do momento que você é referência para algo, as pessoas, elas reparam a forma de você vestir, a forma de você falar, as pessoas que você anda, aquilo que você posta, os lugares que você vai. Então, tudo isso influencia. E eu vivo isso. Muitas vezes eu já falei assim, poxa Deus, não era isso que eu queria para mim, sinceramente. Porque às vezes a gente sofre muito, porque a gente tem uma cobrança muito forte das pessoas. Eu, por exemplo, as pessoas reparam muito nas minhas roupas e eu comecei a falar com o Espírito Santo. Falei assim, Jesus, eu por mim mesma não sei vestir. O Senhor sabe o tipo de roupa que eu gosto, a forma que eu gosto de andar. E eu sei que essa não é a forma certa. Então, muda isso dentro do meu coração. E que toda vez que eu for vestir uma roupa, que o Senhor fale comigo. E que o Senhor, se tiver indecente, se tiver colado demais ou se tiver pelada demais, fale ao meu coração para que eu mude isso. E hoje eu reparo, eu doei todas as minhas roupas que eram cropped, que eram... eu não tinha... A minha mãe, ela... Graças a Deus eu tenho uma mãe, gente, que ela me ajuda muito nisso. Ela não gosta, meu pai também não gosta. Então, assim, eu sempre respeitei. Mas da idade a gente querer ser igual a todo mundo, andar com roupa curta. E eu comecei a observar isso, tipo, não faz parte mais da minha rotina.
não faz parte de mim. E aí eu comecei a mudar a forma de me vestir. Às vezes eu ia para a igreja, por exemplo, de alcinha e com o colo muito aberto. O Espírito Santo começou a falar comigo. Poxa, não é dessa forma que você precisa se vestir. Você não precisa ser vulgar para ser vista. Você não precisa usar uma roupa pelada, uma roupa decotada, uma roupa apertada para chamar atenção. Você tem o meu brilho, você tem o Espírito Santo dentro de você. Só de você colocar a planta dos seus pés, você já incomoda todo mundo, você já chama atenção. Então não procura chamar atenção por suas roupas. E eu sinto muito em te dizer, você que é jovem, menina, adolescente, sinto muito não, é uma realidade. Se você procura um homem de Deus, se você quer viver algo seguindo a vontade de Deus, sinto muito, eles não procuram mulheres que usam roupas apertadas, roupas decotadas, não. Eles procuram mulheres que se guardam, mulheres que se sentem à vontade, que são elegantes sem ser vulgar. Porque tem como você ser elegante sem você ser vulgar. Então, eu, gente, falei um monte de coisa aqui hoje, né? Ao mesmo tempo, embolei tudo. Vocês estão conseguindo entender? Me dá aí um norte, se tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando. Mas eu não tô falando de mim mesma. E, assim, tem como você vestir uma roupa boa, você praticar uma atividade física, nem que seja uma caminhada 3 vezes por semana. Tira ali, 15, 30 minutinhos pra você caminhar. Que você vai ver que faz diferença. O nosso corpo, como templo do Espírito, ele precisa ser cuidado. A nossa alma, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Então, que quando você vestir uma roupa, você não vista a roupa da sua vontade, mas você fala, Espírito Santo, eu estou de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu vista? Quando você for vestir uma roupa para ir treinar, Espírito Santo, essa roupa está de acordo com o que o Senhor quer que eu vista? Com o que o Senhor quer que as pessoas vejam em mim? Porque tem gente que se sente super à vontade em colocar um short para ir treinar. Sinto muito, se você colocar um short para ir treinar, você vai chamar atenção. Primeiro, a leg ela já chama atenção por si própria. Então, vamos pensar, poxa, será que o Espírito Santo está agradando disso? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus usando essa roupa? Eu cortei todas, eu tinha short meia coxa que eu ia treinar e eu parei de usar, dei para os outros, porque o Espírito Santo falou, não tá certo, tá fazendo os outros pecar. E se eu faço um pequenino pecar, o erro tá em mim, porque eu tenho o Espírito Santo, então eu preciso ser conduzida por ele. Então não deixe ser instrumento do diabo para fazer outras pessoas pecarem. E alimentação é o primordial. Você precisa mudar seus hábitos. Corta carboidrato, corta tudo que for preciso, mas muda sua alimentação. Tenha um bom hábito e beba, gente, no mínimo 3 litros de água por dia. 3 litros de água por dia. De início, começa, não, hoje eu vou beber 1 litro. Aí, bebe 1 litro toda semana. Aí amanhã, semana que vem, aumenta, eu vou beber 2 litros de água. Aí, na terceira semana, você vai para 2,5 litros. E aí, não bebe 2,5 litros de água um dia e depois não bebe água mais, não. Tem que ser uma constância, tem que ser algo que é progressivo, mas que é constante, que vai virar hábito, vai virar rotina. O meu propósito dessa vez, por exemplo, é só beber água. Eu não posso beber nenhum outro tipo de líquido. É água e água. Eu, quando
Como que falo? Perdi, gente. O que eu ia falar? Lembrei. Quando eu senti no coração de falar assim, vou tirar todas as bebidas e vou beber só água, eu tô assim, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu já não bebo refrigerante. Os momentos que eu bebo suco é quando eu tô, tipo, num churrasco, comendo alguma coisa, assim, do tipo. E aí, eu tô assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? E eu tenho que beber 3 litros de água por dia. Meu propósito é beber só água e eu tenho que beber, no mínimo, 3 litros de água por dia, todos os dias. Tem dia que dá 11h55 da noite e eu tô bebendo a última garrafinha. Mas eu bebi os meus 3 litros de água por dia. Não importa como. E aí, eu tô assim, isso vai ser fichinha, né? Ô, gente, de coração, não é fácil. É assim, bem complicado. Mas a gente dá conta. E tem hora que eu tô assim, Jesus, eu não tô com sede, eu não tô aguentando mais tomar água. Ele fala, vai, eu te sustento, eu te ajudo, vai valer a pena. E a água, ela te purifica. Ela tem esse poder. Então, beba água. Mude os seus hábitos alimentares. Corta doce durante a semana. E no fim de semana, come um chocolate. Não come tudo de doce que você vê pela sua frente, não. Fim de semana, come um chocolate. Refrigerante, anula da sua vida. Mas eu não consigo. Começa a beber água com gás e limão. Sem açúcar, tá, gente? Senão você tá bebendo um refrigerante de limão do mesmo jeito. Água com gás e limão. Você vai ver se não é muito mais gostoso que uma Coca-Cola. Tô brincando. Não é muito mais gostoso, mas é muito mais saudável. E se você começar a praticar isso, você vai ver que o refrigerante não vai fazer falta nenhuma na sua vida. Hoje eu fico sem refrigerante, não faz nenhuma diferença, não bebo mesmo, em hipótese alguma. O suco, eu sempre procuro beber suco natural, suco de pacotinho faz mal pra saúde também. Então, assim, procura sempre ir pro mais natural. Se você tá acima do seu peso, procura uma forma que você consiga se alimentar bem, fazer as coisas corretamente. E aí você vai ver que você vai conseguir. Se você não pratica nenhuma atividade física, eu vou te incentivar, minha irmã, que no nome de Jesus, no mínimo 2 vezes por semana, começa 2 vezes por semana, uma caminhadinha de 30 minutos. Aí você caminha 2 semanas, aí na terceira semana você começa a dar um trotezinho. Depois vai correndo, que você vai ver que daqui 3 meses tá correndo aí 3 quilômetros de boaça. Você consegue. Vai na força de Jesus, fala assim, olha, Jesus, não quero, mas eu preciso, então eu vou fazer o que eu preciso fazer. Se for necessário, corta açúcar, refrigerante. É uma ordem, gente. Corta refrigerante, não faz bem pra saúde. Sério mesmo, não faz bem. E outra, cuide da pele de vocês e beba muita água. Muita água. Então, porque todo aquele que pede, recebe. Então, aprenda a pedir. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a adquirir novos hábitos pra mim. O que busca, encontra. Se você for buscar o balde que você jogou bem longe, você vai encontrar ele, você vai conseguir recuperar ele e você vai conseguir voltar pro seu peso, pro seu corpo ideal. E o que bate, se abre. Então, bate a porta, vai atrás, corre atrás, pede a ajuda do Espírito Santo. Preocupe com sua alma, com seu espírito e com seu corpo. Eles andam alinhados. Nem muito do corpo. Do espírito, você se alimenta à vontade. Faça muito do espírito. Quanto mais você tiver no espírito, melhor para você. Mas não busque alimentar só a sua carne. Alimente a sua carne, alimente o seu corpo. Gente do céu, misericórdia. Alimente o seu corpo, o seu espírito
E se o seu corpo, o seu espírito estiver alimentado de acordo com a vontade de Deus, a sua alma, ela vai cumprir a vontade, o propósito que Deus tem para a sua vida. Então não se deixe enganar, você consegue sim, você é capaz sim, você pode sim, Jesus te ajuda sim, Ele vai te sustentar sim, Ele vai prover sim. Então não tenha medo, não desanima, não tenha dúvida do que Deus tem para fazer na sua vida. E você vai ver que as demais coisas serão acrescentadas. Faz a vontade de Deus, busca viver o seu propósito, que o resto deixa com Ele. Ele provê recurso, Ele provê tudo que você precisa. Não preocupa com isso, mas busque viver o propósito de Deus para a sua vida. E pede a ajuda do Espírito Santo. Jesus, não consigo beber 3 litros de água por dia, mas me ajuda. Sério, gente, Deus me lembra de beber água. Deus me lembra. Tem hora que eu bebo água, eu tenho vontade de voltar à água, mas não volta não. Deus ajuda e vai dar tudo certo. Então, espírito, corpo e alma andam juntos. Precisa de um equilíbrio entre todos eles. Não só cuide do seu corpo, não só cuide do seu espírito e não só cuide da sua alma. Cuide dos 3. E você vai ver que o resto vai desandar. E vocês vão ver que, assim, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Neste momento, então, vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa manhã aqui em Tua presença. Eu te agradeço porque grandes coisas o Senhor tem feito nesse período de propósito. Eu te peço que o Senhor coloque, Deus, desejo no coração de cada uma das Tuas filhas, de cuidar delas mesmas, porque elas podem, elas merecem, elas, ó Deus, são filhas amadas do Senhor. Então eu te peço que o Senhor guarde elas, que o Senhor cuide delas, sustenta elas, ó Pai, em Tuas mãos e debaixo da Tua graça, Jesus. Dê a elas capacidade, força de vontade e ânimo, para que elas possam saber que elas conseguem sim, que o Senhor é com elas sim, e que o Senhor há de fazer muito mais daquilo que elas pedem e pensam. Então eu te peço, Jesus, que o Senhor, ó Pai, toque no coração de cada uma delas, aquelas que não têm hábitos saudáveis, que não cuidam do seu próprio corpo. Eu te peço, Jesus, que o Senhor, ó Pai, entre no coração, ó Pai, e faça uma mudança de mentalidade, que elas sintam, ó Deus, desejo de cuidar do corpo delas. Assim como elas sintam desejo, fome e sede por cuidar do espírito dela, por sentir, ó Deus, vontade de estar na Tua presença, no Santo dos Santos. Que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, para que elas possam ser boas filhas, boas esposas, boas mães, para que elas possam, ó Deus, ser mulheres e homens também, ó Pai, que irão assistir essa live de Deus, que eles possam ser referência em tudo aquilo que eles forem fazer. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, em todo o tempo, e que o Senhor cumpra o Teu propósito, o Teu querer na vida deles. Que eles entendam, ó Pai, que tudo na vida é um equilíbrio, que nós não podemos, ó Deus, fazer nem muito para um e menos para o outro, mas que nós possamos, ó Deus, entender que nós precisamos de todos, ó Pai, no mesmo equilíbrio, ó Deus. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, fale conosco no decorrer desse dia. Esteja conosco, ó Deus, ministrando aos nossos corações. E eu te peço que o Senhor ajude, ó Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas, a cuidarem do templo do Espírito Santo, Pai. Porque o Senhor é bom e o Senhor habita dentro de nós. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Porque, ó Pai, nós precisamos ser referência em tudo aquilo que somos, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Que a nossa vida, ó Deus, seja para exaltar e engrandecer o Teu nome. Que não seja, ó Deus, para minha glória, mas que seja para a glória do Senhor. Que não seja, ó Deus, para minha satisfação, mas que seja para a satisfação do Senhor. Que não seja, Pai, para que as pessoas vejam, mas para que o Senhor veja, porque o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que se passa aqui dentro.
Então, ó Pai, que todas as vezes que nós formos, ó Pai, fazer algo que seja para o Senhor, que não seja para nós mesmos e que não seja para ninguém, mas que seja tudo para a honra, glória e louvor do Teu nome. Essa é a minha oração. Te peço que o Senhor nos dê uma quinta abençoada em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Gente, que Jesus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham, assim, um dia incrível. 3 litros de água por dia. E eu não sei se a Denise chegou a comentar com vocês, mas a gente tem um grupo da água. E o grupo é bater a meta de 25 pontos por dia. Se você tiver interesse em entrar nesse grupo da água, manda mensagem no telefone do Corados para Corar e fala assim, coloca no grupo da água, porque assim, no final do dia, a gente coloca lá, né, o total de pontos. Cada 500 ml que você toma, vale 5 pontos. E aí, a gente consegue ter, sabe, essa média de quanto de água a gente bebe por dia, e é uma incentivando a outra, então vai fazer muito bem. Então não se esqueçam de tomar água, comam saudável, procure adquirir novos hábitos e Deus vai ajudar vocês, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima live que eu fizer, que eu não sei quando. E outra coisa, se conformem com essa variedade de pessoas que estão vindo fazer as lives. A Denise, ela também precisa ser alimentada. Então, ela não pode só alimentar as pessoas, ela precisa comer também. Então, por isso, nós estamos tendo essa rotação de pessoas fazendo live, tá bom? Todas nós carregamos o Espírito Santo da mesma forma que a Denise carrega. Então, não coloque ela como centro, tá? Que Deus seja o centro desse propósito. Que Deus esteja acima de tudo. Não é sobre homens, não é sobre o ministério Curadas para Curar, mas é sobre Jesus. Então, é por isso que tá tendo essa rotatividade, vai continuar assim. Nós não sabemos que dia que ela vem ministrar. No dia que ela vier, é surpresa para todo mundo. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia incrível, um dia muito abençoado na presença de Jesus, tá bom? E não esqueçam de beber água. Um beijo e até a próxima!